Oi, gente. Bom. Hoje nós vamos estar aqui resolvendo a primeira fase da prova, né? Hoje, que vocês fizeram hoje de manhã, vocês devem estar realmente assim cansados, né? Mas espero também vocês estarem felizes, né? Porque a prova foi muito boa, foi dentro daquilo que vocês estavam esperando, né? Então, começando com a primeira questão, você tinha que preencher essa tabela, onde ele dava algumas lacunas, né? A primeira linha, por exemplo, você tinha que saber que é 15% de 200, isso correspondia a 30. Aí você completava somando tudo, dava lá no final, né, na penúltima linha, nota acima de 7,5 e 10, 40. Mas 40 sobre 200, né, vai dar aí 20%, né? Alternativa E de Eva, perfeito? Essa daqui vocês devem ter realmente acertado de forma tranquila. A segunda questão assustava em primeira instância, porque aparece somatória, tem gente que ao ver o símbolo de somatória já fica meio preocupado. Mas como o K varia de 1 até 100, era só ir substituindo K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, e você ia percebendo que isso ia formar uma PA. E era números ímpares que começava do 7, né, e ia até 205, que é quando o K valia 100, né? E o número total de termos era 100 termos. Então você aplicava a fórmula da PA, que é primeiro termo mais o último termo, vezes o número de termos, né, sobre, né, o 100 lá, né? E aí você ia ter 10.600 alternativas C de casa. Então essa eu acredito que é uma questão tranquila que, né, você deve ter acertado até sorrindo, né? Agora, a próxima questão, ela envolvia uma questão que tinha uma função trigonométrica, né? À primeira vista até assustava, porque dava uma expressão grande aí, mas se você lesse com calma, e ele deu alguns valores aí como raiz de 3, raiz de 2, que não era necessário, né? Aí você igualava aquele Q a 38 que ele dava, né? E caía numa equação trigonométrica simples, seno de πx sobre 6 igual a menos meio. O seno negativo, ele pode estar no terceiro ou quarto quadrante, né? E aí você deve ter feito o círculo trigonométrico, encontrado x igual a 7 no terceiro quadrante e x igual a 11 no quarto quadrante, que corresponderia ao mês de julho e o mês de novembro. Aí daria a alternativa D, né? Então, acho que também não deve ter tido muita dificuldade nessa questão aí, né? Bom, na questão 4 é aquele da feira, né? E ele também começa assim tentando te assustar um pouquinho, porque ele dá 3 frutas, maçã, pera e pêssego, né? Mas aí no meio do exercício, no enunciado quase no fim, ele dá o preço da pera, né? R$2. Então um sistema que poderia ser de 3 equações a 3 variáveis, passa a ser uma equação só de um sistema de 2 equações de 2 variáveis, né? Aí você chamando aí de x, né, o preço da maçã, depois de z, o preço do pêssego, você monta as duas equações, né? Fica 2x mais 3 vezes R$2 mais 4 vezes z igual a 13, né? E a outra questão, outro sistema, você monta 3x vezes 1 vezes 2, né, mais 5 vezes z igual a 11,5. Resolvendo o sistema, você vai encontrar o preço da maçã igual a R$1,50 e o preço, né, do pêssego igual a R$1. Aí você multiplica, soma todos os preços de cada fruta e multiplica por 6, você vai encontrar a alternativa A, né? Então é uma questãozinha assim, boa, né, que eu acredito que vocês não tiveram dificuldades, né? Na próxima questão, é uma questão que envolve um sistema, um polinômio do terceiro grau, né? Isso à primeira vista assusta, mas ele vai dizendo que tem 3 raízes que estão em progressão geométrica, né? Então é uma questão manjada, porque qualquer relação entre as raízes, vocês lembram que tem que aplicar relações de Girard, né? Aquela relação de soma das raízes 1 a 1 igual a menos b sobre a soma do produto 2 a 2, alfa com beta, beta com gama e alfa com gama igual a c sobre a, e o produto das 3, alfa, beta e gama, igual a menos d sobre a, né? Como você tem os 3 termos em PG, você vai escrever x, o termo do meio, x vezes q, o segundo, o terceiro, né, posterior, e x sobre q, o primeiro termo. Por quê? Porque aí quando você multiplica os 3 igual a lá ao menos d sobre a, você vai cortar o q com q, né, e vai encontrar x ao cubo igual a 1.
no qual você extrai a primeira raiz, x igual a 1. Se você tem x igual a 1, aí você substitui nessas outras relações de Girard ou aplica Briot. Qualquer uma das duas soluções seria aceitável, né? E aí você vai encontrar as outras raízes, que é 1/3 e 3. Perfeito? E a alternativa correta, aí no caso, seria a alternativa B de bola. Perfeito? Bom, até aí a prova estava tranquila, né? Aí nessa questão 6, você tem aí uma piscina de formato, né, de prisma hexagonal. Até brincamos em aula para vocês tomarem cuidado e não azulejar a parte da água, né? A parte de cima. Então não é área total, é área lateral mais a área da base, uma base só. E a base é um hexágono regular, né, de lado 2. E a altura é raiz de 3 sobre 2. E você sabe que a área da base são 6 triângulos equiláteros. E cada triângulo equilátero é L2, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, como o lado vale 2, você dá para calcular a área da base. Tendo a altura, é só multiplicar a área da base vezes a altura. Só não pode esquecer que ele vai preencher de água só 80% do volume da piscina. Então, ainda precisaria multiplicar por 0,8. Como vocês estão vendo aí na resolução, né, o volume, a área da base vezes a altura, e vezes aquele 0,8 lá, né? E se você completar tudo isso aí, vai dar a alternativa D de dado. Perfeito? 7,2 metros cúbicos, né? Na questão 7, a gente tem 3 viajantes solitários para pernoitar numa cidade que tem, né, 7 hotéis. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é no espaço amostral, né, no conjunto universo de todas as possibilidades. Bom, eu tenho para um viajante 7 possibilidades, para o segundo viajante outros 7. É 7 para o primeiro, e 7 para o segundo, e 7 para o terceiro. Esse E, vocês lembram que tem que multiplicar. Então, o espaço amostral vai ser 7 ao cubo, né? Então, espaço amostral é 7 ao cubo. Agora, o número de elementos do evento é o seguinte, né? Você vai ter, para o primeiro, ele tem 7 possibilidades de escolha. Mas para que eles não fiquem juntos, o segundo só vai ter 6. E o terceiro, para não ficar junto com os outros dois, vai ter 5 possibilidades. Então, uma regra do produto aí resolveria o número de elementos do evento. Então, é 7 vezes 6 vezes 5 sobre o espaço amostral, que é 7 vezes 7 vezes 7, né? Dando a alternativa B de bola aí, 30 sobre 49, né? Uma questão tranquila de probabilidade para vocês que resolveram exercícios até mais difíceis que esse, né? Perfeito? Era só ter um pouco de calma aí. Perfeito? Bom, vamos para a próxima questão, né? É a questão 8, que é uma questão de geometria analítica, onde uma das equações é dada pela forma paramétrica. Lembra daquele parâmetro t lá, né? E aí você tinha que ou reduzir essa equação para a forma geral, né, eliminando o t, ou senão você substitui esse x igual a t menos 5 e 2t, né, y igual a 2t, na outra equação. Aí você vai achar o ponto de intersecção direto, 3 e 4. Né? Ou você elimina o t e acha a segunda equação e resolve o sistema, vai chegar no menos 3 e 4 da mesma forma. Né? Aí você vê onde que a primeira reta intercepta o eixo x, onde a segunda reta intercepta o eixo y, e você vai encontrar os outros dois pontos que formam o triângulo, né? E aí você vai encontrar aí, né, x igual a 7/3 e 0, né, e o outro menos 5 e 0. Se você fizer a figura, você enxerga que a base do triângulo vai do menos 5 até 7/3, né? Aí você soma 5 mais 7/3, né, porque a base é positiva, e multiplica pela altura que é 4. Né? Divide por 2, aí vai dar 44/3, né? E a alternativa correta seria aquela que dizia que o triângulo formado pelo eixo das abscissas retas, né, dava 44/3, alternativa B de bola. Né? É uma questão já mais bem elaboradinha, precisava mais de calma aí, fazer uns cálculos, né, pensar um pouquinho, mas vamos dizer que era uma questão média, né? Não chega a ser difícil, tá ok? Então aqueles alunos que estavam, né, preparados, ele não deve ter muita dificuldade para resolver esse exercício. Né? Agora, a questão 9 é aquela que falava sobre
a equação da demanda, né? Quando ele relaciona preço com a quantidade X vendida, essa equação é a equação da demanda. E para você obter a receita, né? A receita é a quantidade de dinheiro que entra na empresa, é só multiplicar o preço, que é o P, pelo X, que é a quantidade, né? E aí você vai obter uma equação de receita, uma função da receita, que é do segundo grau e de concavidade para baixo, né? E aí ele pergunta na questão, né, quando que a receita será maior ou igual a 80 mil. Então, bastava que você pegasse o R de X e colocasse maior ou igual a 80 mil. Aí cairia numa inequação do segundo grau, que vocês sabem que para resolver precisa achar as raízes e enxergar o gráfico, né? Porque aí você sabe de onde a onde você pode, né, ter aquilo sendo maior que zero depois que você passa 80 mil para o lado primeiro membro, né, para o lado esquerdo, né? Aí você vai encontrar uma raiz igual a 1000, outra raiz igual a 4000, né? E aí você sabe que estando entre as raízes, a receita vai ser maior que zero. Isso é, a receita vai ser maior que 80 mil, né? A alternativa aí. Também é uma questão manjadíssima, onde, né, o examinador mexe com uma função de segundo grau, né, e sabe também com o gráfico de segundo grau e resolução da inequação de segundo grau. É uma questão muito bem formulada que dá para avaliar vários conceitos do aluno, né? Então é uma questão já média também, né, uma questão assim como a anterior, já no nível médio, né, certo? A 10ª questão é aquele, né, onde você tinha duas retas, uma era y igual a 2x, outra era uma questão y igual a x, né, que é a bissetriz, e você tinha um ponto dessa equação da primeira reta, cuja distância à segunda reta, né, era igual a raiz de 2. Então é uma clássica questão de distância de ponto à reta. Aí você substitui por alfa o x na primeira equação, aí o y vai dar 2α. E você já sabe que o ponto que você está procurando é alfa e 2α, né? Aí você coloca a equação segunda na forma geral para você aplicar a regra, né, a fórmula da distância de ponta reta. Lembra? Achou Bianchet, né? Achou Bianchet é aquela formulinha que a gente pede para vocês decorarem lá, né? Aí você substitui alfa e 2α, né, na segunda equação, na forma geral, e divide pela raiz quadrada de A2 mais B2, e você vai encontrar lá, né, módulo de menos alfa igual a 2. Aí você vai encontrar dois valores para alfa, né? Igual a 2 e menos 2, certo? Só que como ele é do primeiro quadrante, não pode ser negativo. Então você descarta o alfa igual a menos 2, né? Aí você encontra o ponto, né, de coordenadas, somando as coordenadas dá 6, alternativa A de amor. Perfeito? Também é uma questão média, né? Quer dizer, mas também não era assim uma questão ainda difícil, que a gente pode considerar difícil, né? Bastava saber a fórmula e saber que um ponto está numa reta, ele satisfaz a equação da reta, né? Chamar de alfa e 2α, né? Tranquilo também, né? Vamos agora para a próxima questão, questão 11, né? Que é uma questão que fala do investidor. Esse também é uma questão assim tradicional, né? Ele investe 8 mil a juros compostos durante 6 meses, ganhando nesse período juros no valor de 1.600. Tome cuidado que quando é juros compostos não dá para você aplicar a forma dos juros direto. Você tem que aplicar a forma do montante, né? Então você precisaria somar 8 mil mais 1.600 para dar o montante 9.600. Você também tem que colocar a taxa em função coerente com o tempo. Se ele pede a taxa anual, você tem que colocar o tempo anual também. Então, 6 meses corresponde a meio ano. Então, na hora que você aplicar a fórmula do montante, você tem que lembrar que o expoente vai ser meio, né? E aí você vai ficar lá com 1 mais i, né, elevado a meio, e aí você tem lá, você resolvendo essa equaçãozinha simples, aí você vai encontrar 44%, que é a alternativa C de casa. Esse era uma questão, né, até mais fácil que as anteriores, né? Era uma questão mais fácil, né? Você pelo menos deve ter tido mais facilidade nessa questão do que nas duas anteriores. Bom, na questão 12, a gente falou que margem de contribuição é o lucro unitário por peça, né? Então é o preço de venda unitário pelo custo unitário, né?
Aí ele fala que o comerciante compra sapato de um certo modelo, né, por 120 o par. Esse é o custo. E vende com a margem de contribuição de 20%. Né? Você podia calcular aí 20%, né, de 120, mas ele fala, toma cuidado, porque ele não fala 20% de 120. Então, muita gente acabou bobeando aí, que era o que o examinador queria que você fizesse. Porque ele fala 20% sobre o preço de venda. Então, você tem que colocar lá, a margem de contribuição é V menos C, e no lugar do margem de contribuição, você colocar 0,2 de V. Aí você vai isolar, vai dar V igual a C sobre 0,8. Né? E aí você, substituindo isso aí na margem de contribuição, vai ficar, né, no lugar do V lá, C sobre 0,8, você vai encontrar MC, margem de contribuição, igual a 0,35C. Né? Então isso significa 35% do custo. Tá certo? Então é importante você observar isso, que a margem de contribuição é 20% de vendas e não de custo. Então essa pegadinha faz essa questão ficar um pouquinho mais difícil, né? Então essa questão já média, né? E se você não percebeu, você acaba cometendo erro, concorda? Tá? Por isso tem que sempre grifar o que você tá sendo dado, se é de sobre venda ou sobre custo, como a gente havia, né, informado a vocês, tá ok? Bom, a próxima questão, que é a questão 13, estima-se que o valor V em reais de uma máquina industrial, né, e ele dá aí uma fórmula de desvalorização. Como é que eu sei que é desvalorização sem ter lido tudo? Porque, né, o fator lá é 0,8, 0,8 é menor que 1. Né? Então, tá na cara aí que ele desvaloriza 20%, né, ao ano, certinho? Aí ele dá o 0,3 log de 2, né, se for preciso, e ele coloca lá, afirmar que a máquina será inferior a 50 mil, então você vai pegar e colocar aquela equação 400 mil vezes 0,8 elevado a t menor que 50 mil. Né? E aí quando você faz isso, você cai numa inequação logarítmica. Primeiro uma inequação exponencial. Né? Aí você vai chegar no 0,8 elevado a t menor que 1/8. Aí você pega log dos dois lados, aí derruba o t, né, como você já sabe e tal, e você vai encontrando aí, né, o valor de t. E ao final você vai lá, né, ter o t maior que 9. Não pode esquecer, né, de inverter o sinal da desigualdade aí quando você passa um termo negativo dividindo. Né? Por isso que inverte o sinal da desigualdade. Né? Essa já é uma questão também média para difícil. Concorda? Tem vários conceitos envolvidos aí. Né? Mas nada que você não fez durante o curso, durante a revisão, a gente resolveu uns 4, 5 exercícios nesse estilo. Né? E sempre chamando atenção, toma cuidado, se for inequação, muda de sinal toda vez que você multiplicar ou dividir por número negativo. Tá certo? Bom, a 14ª questão dava um gráfico. Né? E esse gráfico, ele dava a distribuição por coluna. Né? E você tinha lá, né, 2.000 para 4, com frequência 4 de salário e tal, e 4.000 para 6 pessoas e assim por diante. Né? Você fazendo uma tabela, você vai conseguir aí 4 vezes 8.000, 6, 24.000, 18, 108.000, 8, 64 e 4, 40.000, né? Então, ele quer que você pegue nessa faixa 10% do que mais recebe. Né? Então, 10% que mais recebe, ele recebe 40.000 no total. Né? Dividido pelo 244, vai dar 16,4%. Né? Então, o salário dos que recebem mais representa 16,4%, né, da massa salarial. Alternativa D. Né? É uma questãozinha um pouco mais elaborada, mas também não chega a ser difícil, né? É uma questão média, né? Que se você lembrasse de que o produto da frequência pelo salário dava o valor total do salário naquela faixa, né? Perfeito? E a última questão, né? Era a questão que envolvia aí, estou meio perdido aqui, mas é aquele do sistema linear, né? Esse do sistema linear, você percebeu de cara que era um sistema homogêneo, né? Todos os termos dependentes são iguais a zero, né? Se você tivesse sacado que se o sistema é homogêneo
e ele tiver solução só trivial, isso é determinante diferente de zero, a solução seria 0, 0, 0, né? Não para o x, o y, z, mas 1 sobre x, 1 sobre y, 1 sobre z. Né? Aí você saberia que se isso acontecer, seria impossível, porque não se divide por zero. Lembra? 11º mandamento da lei de Deus de qualquer religião. Não dividirás por zero em tempo algum, concorda? Mas a resolução você poderia fazer assim. Chama 1 sobre x de A, 1 sobre y de B e 1 sobre z de C. Certo? Aí você monta o sistema homogêneo. Aí você vai calcular o determinante. E o determinante deu diferente de zero. Quando você chega a essa conclusão, a única solução, né, possível, quando o determinante do sistema homogêneo é zero, é que a solução seja trivial. Isso é, A igual a zero, B igual a zero e C igual a zero. Para você achar o x, o y, z, você tem que inverter o zero. Aí não é possível. Então a alternativa correta seria C, que o sistema é impossível. Né? Essa questão, por ser a última, até parecia muito difícil, mas a menos desse detalhe que você tinha que perceber que 1 sobre x vai ser o inverso da solução trivial, né, você teria resolvido isso com uma certa facilidade. Né? Espero que tenha ido muito bem nessa prova, né, e agora como você está descansando, depois dá uma verificada na prova de segunda fase, né, para ver se realmente você completou o dia feliz. Né? Tchau para vocês, até uma outra oportunidade.